Olá, vamos dar início ao nosso encontro do dia de hoje. Vamos fazer o nosso centramento inicial, onde vamos nos preparando, criando todo um ambiente interno para que possamos estar em harmonia com o nosso silêncio, para que possamos fazer contato com essa paz interior e com isso produzir em nós toda a potência necessária para que possamos desenvolver essa habilidade de questionar, de pensar, de refletir, de entender e que possamos ter um encontro muito produtivo, muito proveitoso. Então, vamos fechar os nossos olhos. É um convite à sua introspecção, é um convite à sua capacidade de sentir a sua presença, de sentir o seu corpo, de sentir esse momento em que você se recolhe no seu silêncio e aí sim abre um espaço interno para receber todas as possibilidades de ajuda espiritual, todas as possibilidades de compreensão, todas as possibilidades de se perceber e se acalmar. Quando fechamos os olhos, é exatamente nesse momento que podemos perceber as nossas ativações, os nossos descontentamentos, as sensações que vão surgindo no corpo. Então observe sua presença, observe a qualidade da sua respiração e procure acalmar-se um pouco mais. Para que nossos guias, protetores, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais nesse momento estejam mais próximos e nos auxiliem no encontro dessa noite. Então esse é o momento em que nós vamos abrindo o nosso campo para que possamos receber todos os benefícios da espiritualidade e para que possamos também preparar nossos sentidos a esse momento onde vamos examinar o tema dessa noite. Muito bem, o tema dessa noite é lidando com os relacionamentos desarmoniosos. Olha só que desafio. Lidando com os relacionamentos desarmoniosos. Que relacionamentos desarmoniosos são esses? Primeiro, nós precisamos entender que o relacionamento desarmonioso pode ser da gente com a gente mesmo, da gente com a gente, com a forma como nos enxergamos, com a forma como escolhemos viver a nossa vida, com a forma como lidamos com nossas dificuldades e potencialidades, mas também, em muitas vezes, essa desarmonia do relacionamento consigo mesmo, ela perpassa e chega à relação com o próximo. Quando a gente fala em lidar com relacionamento desarmonioso, a gente pensa logo no outro. No marido, na irmã, naquele irmão que é terrível, que tudo que eu digo só quer fazer o contrário, naquele colega de trabalho que é um problema, naquela vizinha que, nossa senhora, aquela vizinha é o caos social. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de um relacionamento desarmonioso, o primeiro questionamento é conosco. Me diga uma coisa, eu sou uma pessoa de fácil convívio? Essa é uma pergunta básica que você precisa se fazer e eu me faço. Como é conviver comigo? Como sou eu com o outro? Como sou eu no cotidiano, no dia a dia?
Porque é muito fácil a gente transferir responsabilidades para o outro. É muito fácil a gente falar aqui de como lidar com pessoas difíceis. Mas o que é preciso saber é se nós não somos também essas pessoas difíceis. Porque a gente não enxerga. A gente só enxerga o atrito de fora. Mas às vezes a gente não consegue se perceber como agente desarmonioso também. Como relação que traz conflito. Então, antes de começar a pensar em como lidar com relacionamentos desarmoniosos externos, eu vou trazer um questionamento para a gente. Quando a gente tem conflitos, e todos nós temos, não vamos achar que não, quando nós temos conflitos, e todos nós temos, né? A gente precisa fazer esse caminho do autoconhecimento, que eu sempre falo nas minhas conversas, e falei na última. A gente precisa fazer esse caminho do autoconhecimento para a gente perceber o que nos agrada e o que nos desagrada. Isso é condição sine qua non para que a gente compreenda as coisas que trazem prazer para a gente e as coisas que trazem dor. Porque as coisas que trazem prazer, a gente muitas vezes desenvolve uma relação de apego com elas. Porque a gente gosta, porque é prazeroso. E as coisas que causam descontentamento, muitas vezes a gente cria aversão. A partir daí a nossa vida é, ou eu me apego ao que me agrada, ou eu tenho aversão ao que me desagrada. E nessas polaridades, muitas vezes a gente não consegue encontrar o caminho do meio. O que é olhar para aquilo que desagrada e compreender o porquê desagrada, e dessa forma não desenvolver aversão, mas desenvolver uma relação de compreensão, e olhar para aquilo que agrada e não desenvolver apego, porque o apego causa tanto sofrimento quanto a aversão. E daí começa uma grande trajetória pessoal. Todas as coisas que se relacionam com o que nos agrada, a gente vai dizer que são coisas boas para a gente. E tudo aquilo que se relaciona com o que não agrada, a gente vai dizer que é prejudicial e vai ter esquiva, evitação. Então eu preciso entender o que me agrada e por que me agrada, e o que não me agrada e por que não me agrada. A partir daí eu vou desenvolvendo uma relação mais consciente comigo mesma. E vou compreendendo a raiz das minhas emoções. Quando eu compreendo a raiz das minhas emoções, eu compreendo a raiz das minhas ações ou reações, que também falamos no último encontro. Quando eu tenho uma mente mais clarificada, uma mente onde eu já questiono e analiso e reflito, eu já não reajo simplesmente, mas eu ajo de forma consciente. Não é? Então, esse é o caminho do autoconhecimento. Se eu estou fazendo esse caminho, e se sinceramente eu consigo ver com clareza, né, que eu tento ser uma pessoa gentil comigo e também com o próximo. Gentileza significa, não é falsidade, não é ser hipócrita. Gentileza é ter cuidado no trato íntimo, no trato pessoal, nas relações do cotidiano. Se eu tenho gentilezas comigo, se eu me cuido, se eu me preservo, se eu procuro não me colocar em situações tão conflitantes e repetitivas ao ponto em que eu desgaste meus sistemas, ao ponto em que eu me torne uma pessoa obsessiva por alguma coisa, ou que eu me torne uma pessoa adoecida, porque eu vivo sempre buscando o impossível, vivendo na minha fantasia de ter o impossível. Se eu não paro para me questionar, né, sobre realmente como é que eu estou me relacionando comigo, porque se eu estou fazendo esse caminho, se eu sou essa pessoa que tem bom senso, eu não vou querer
se eu não produzo, se eu não produzo desafetos, se eu sou uma pessoa de convívio, não vou dizer de convívio fácil, mas de um convívio consciente, eu não vou querer me relacionar com pessoas que são muito problemáticas. Porque naturalmente o que vai me atrair são relações pacíficas. Mas o primeiro ponto não adianta a gente dizer assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, quando a gente às vezes também cria problemas ao próximo, eu sou uma pessoa maravilhosa e fulano é complicado. A gente precisa ter cuidado com esses julgamentos, porque às vezes nós também nos configuramos pessoas difíceis no convívio. E a única coisa que vai mensurar se realmente eu sou difícil ou não é um estado consciente. Então, quando eu falo em lidando com relacionamentos desarmoniosos, eu parto da premissa que se eu não estou gerando problema para o outro, se eu não sou uma pessoa com traços violentos, se eu sou uma pessoa dada a diálogo, se eu sou uma pessoa dada a ter um nível de compreensão, um nível de introspecção, se eu busco a minha fé, se eu busco não ser uma pessoa de respostas agressivas, mas eu me defendo, eu quero ser agradável, eu quero ser gentil com o outro, porque eu sou agradável, eu sou gentil comigo. Então eu espero que o outro também seja gentil comigo. Eu espero que o outro também possa me oferecer a mesma qualidade relacional que eu ofereço a ele. Se eu estou consciente dessa minha potencialidade e se eu não gero problema para o outro, é claro que eu não vou me adaptar a relacionamentos conflitantes, desarmoniosos, porque não faz parte naturalmente da minha natureza. E aí sim, você tem direito a escolher. Você tem direito a escolher. Você tem direito a escolher com que qualidade você quer estar naquela relação e com que qualidade você espera que aquela relação também possa te ofertar. Que qualidade essa relação deve te ofertar no dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, é muito delicado, porque eu conheço pessoas que são índoles boas, pessoas que têm virtudes, grandes virtudes, são pessoas honestas, são bons filhos, mas que têm um temperamento salgado, que têm um temperamento explosivo, que têm um temperamento, muitas vezes, onde o outro que convive, a outra que convive, vive em prontidão, porque a qualquer hora algo inesperado, catastrófico pode acontecer. Imagine, quem já viveu uma relação assim, já vive com o sistema nervoso aos saltos. Então, é muito delicado falar em lidar com relacionamentos desarmoniosos, porque primeiro a gente precisa desenvolver a habilidade de se questionar genuinamente, profundamente e sinceramente, se nós também não configuramos pessoas que produzem relação desarmoniosa. Quer seja no nosso jeito de ver a vida, querendo que seja da nossa forma, quer seja no destempero das nossas reações, quer seja nas frustrações do que não nos agrada e como a gente tem isso como resposta. Então, eu volto para aquela coisa de, olha, antes de você tentar analisar o outro, antes de você tentar compreender exatamente o que se passa com o outro, compreenda-se. Analise-se. Porque algumas pessoas dizem assim, mas eu sou tão calma, eu sou tão gentil com o outro, eu sou tão calada, eu aceito tudo, eu evito o confronto. Isso não é harmonia. Isso é passividade. E a gente também precisa entender isso. Uma pessoa que não
que não responde, que não dá limite, uma pessoa que se submete, uma pessoa que tem medo de dar sua opinião para o parceiro ou para a parceira, porque não sabe nunca como o outro vai reagir, é uma pessoa que já está coagida. Então, é uma pessoa que não é que ela seja boa de convívio, ela tem uma passividade no âmbito que também não agrega mais nada, porque está consolidando o padrão do outro de ser o único ou a única que tem direito a expressar do seu jeito o que quer. Também não ajuda. Quando eu falo em questione-se qual é a qualidade da relação em que você está vivendo, e questione-se qual a qualidade da contribuição que você dá para o outro. Porque se você é passivo demais, não contribui com nada. A contribuição é efetiva e às vezes enfática. É dizer, meu bem, nesse tom que você me falou, não dá para conversar. Eu estou me sentindo ofendida. Eu estou. Não necessariamente você está me ofendendo, mas pense sobre a possibilidade de que esse tom de conversa é agressivo. Podemos conversar num tom mais brando, onde eu tenha liberdade de expressar a minha opinião? Você está fazendo duas coisas importantes. Uma é dar limite ao outro, de que tem um espaço aí entre vocês que precisa ser respeitado, que é o espaço que lhe cabe de direito à resposta e a posicionamento, e que você respeita o espaço dele. E a segunda contribuição é, eu estou lhe dando um feedback de que esse comportamento não é adequado na nossa relação, não me agrada. Então eu estou te dando o direito de saber que isso me agride e te dando o direito de fazer diferente. E se eu calo diante disso, eu não te dou nem ao direito de saber que aquilo está me fazendo mal. Sofro eu e você muitas vezes o outro muitas vezes pode desconhecer que aquele comportamento está sendo inadequado. Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, e a raiz de todos esses entendimentos é eu preciso me conhecer em primeiro plano. Ponto final. Primeiro eu me conheço. Primeiro eu identifico o que me causa dor. Primeiro eu vejo quais são as minhas frustrações. Quais são os meus temores de infância. Quais são os meus medos. O que foi que me faltou durante toda a minha infância, qual foi a minha relação com pai, mãe. Eu preciso entender como eu me configurei nessa encarnação, para que eu possa me conhecer minhas respostas, conhecer minhas intenções, e a partir daí eu possa ter uma relação de equanimidade e de justiça com o próximo. Ficar aqui debulhando o que é desarmonia, o que é um relacionamento desarmonioso com o outro, é muito fácil. Porque a gente vai conseguir apontar o dedo para meia dúzia, Deus me livre viver com fulano, Deus me livre viver com cicrano, ele é assim, assado, e eu? Ah, mas eu não respondo nada, eu nem me posiciono, viver comigo é quase viver sozinho, então é péssimo. Que contribuição você dá? Que mudança você está fazendo na sua própria relação consigo? Para ter o direito de dizer ao outro, com gentileza, que algo precisa ser mudado. Então, lidando com relacionamentos desarmoniosos, começa comigo. Como eu me relaciono comigo? Eu sou gentil. Eu cuido do que eu devo cuidar. Que tipo de relação eu tenho com as coisas que eu gosto e aprecio? Por exemplo, que tipo de relação eu tenho com comida? Que tipo de relação eu tenho com a bebida? Que tipo de relação eu tenho com o meu direito a ter pausa e descansar? Que tipo de relação eu tenho com o meu sono? Qual é a qualidade do meu sono? Qual é a qualidade do meu despertar? Que tipo de relação com pensamentos que eu estou produzindo? E quais são os pensamentos que eu escolho
ficar? Qual é a relação da minha fé? Qual é a qualidade da minha fé? Qual é a qualidade da minha memória afetiva com as pessoas que foram importantes para mim? É muito fácil julgar a relação com o outro. É muito fácil apontar que o outro é um problema nas nossas vidas. Mas a gente precisa primeiro entender que tipo de contribuição a gente está dando. E quando você faz esse caminho de se questionar a qualidade do sono, qualidade da sua relação com o que você come, da relação com o que você gosta, da relação com o que você não gosta, o respeito por se preservar diante de coisas que possam te trazer ameaça à sua paz. Isso é direito. Mas primeiro eu preciso entender o que me faz. Se eu tenho uma paz, se eu já experimento a paz dentro de mim, no meu silêncio, ou será que eu só experimento ter paz quando eu estou em companhia do outro? E quando eu estou só, eu estou bem? Qual é a qualidade da minha presença? Comigo mesma. Ou será que eu só estou bem quando eu estou em grupo? Quando eu estou com farra, com os amigos, brincando com os parentes? Porque no meu momento solitário eu tenho um desconforto terrível. Então não tem harmonia em mim. E eu preciso trabalhar isso, porque todos nós temos potência para desfrutar dessa harmonia pessoal, desse equilíbrio pessoal, dessa paz individual. Nós só vamos experimentar todos os sabores de uma vida a 2, a 3, a 4, no seu núcleo familiar, entre amigos, no local de trabalho, quando a paz é experimentada na nossa solidão, na nossa solitude, melhor dizendo. Então, quando a gente começa a entender que no momento em que você está em harmonia com você mesmo, com você mesma, no momento em que você desfruta do seu silêncio, no momento em que está só, é também um momento sagrado de oração ou de contato com o seu íntimo. Isso é muito bom. Você vai descobrindo que realmente você é uma boa companhia. E sabe como isso te chega? Pessoas interessantes querem estar com você, querem a sua companhia, porque exala do seu campo o odor de paz, de serenidade. E as pessoas desajustadas não se sentem afinadas com você. Aí quando você alcança esse nível de compreensão de que eu limpei a minha casa, eu fiz a minha faxina interior, então eu escolho quem chamar para desfrutar desse espaço. Quando você chega nesse nível de entendimento, as relações externas em desarmonia não são mais afins, não tem mais nenhuma afinidade com você. Nem você se sente atraída e nem o outro vai se sentir atraído por você. Porque já não há sintonia, ressonância. Então não nos preocupemos em entender a casa desarrumada do outro. Vamos colocar intenção, vamos colocar vontade, vamos colocar energia em arrumar a nossa casa. Porque quando a nossa casa está limpa, está perfumada, quando a nossa casa está com essa energia, ela só convida coisas boas, ela só convida pessoas que estão vibrando. E quando vem alguém que não está vibrando, vai se beneficiar. Mas não fica muito tempo na sua casa. Porque não há ressonância mesmo, não agrada. Não são os mesmos interesses. Agora, se você está muito tempo numa relação em que você consegue olhar que não tem harmonia do outro, mas não se questiona qual é a sua contribuição nisso, é porque ainda existe ressonância. É porque ainda está em acordo o campo vibracional de ambos. É porque ainda existem elementos, tanto no outro quanto em você, que conversam na intimidade. Quer seja entendimento, quer seja a compreensão dos fatos, quer seja a vibração que as ações vão gerar. Então, a proposta é: o que se traduz dificuldade para mim numa relação? O que é a minha parte nessa dificuldade?
e o que se traduz a parte do outro. Eu preciso compreender a minha. Eu preciso saber o que é meu nisso tudo, o que diz respeito a mim. E eu volto a dizer aquela perguntinha que eu sempre falo com meus clientes e meus alunos. O que isso tem a ver comigo? Se você está numa relação desarmoniosa, se pergunte, o que isso tem a ver comigo? Qual a minha contribuição nessa relação que tem perdurado, que tem se estendido e que não muda? Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor se transforma. Quando eu mudo, ou o outro muda, ou o outro vai embora. Porque não existe mais alimento vibracional para aquele campo. Não existe mais ressonância. Mas a gente precisa saber o que nos alimenta também naquela relação. Porque às vezes a gente aponta para o outro. Mas a gente não consegue limpar a nossa própria casa, metaforicamente falando. Organizar o nosso emocional. Ficamos aqui na nossa conversa de hoje, eu espero ter contribuído e que nós possamos encontrar a divina presença dentro de nós e que nós possamos fazer essa grande faxina emocional em nós e que nós possamos receber ajuda desse universo espiritual, desse cosmos, desses espíritos amigos, desses mentores espirituais. E que possamos sim, verdadeiramente, ter a coragem de nos olhar e dizer assim, tudo bem, eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu sei que eu posso mudar para melhor. Porque essa é a nossa missão enquanto seres encarnados e quando desencarnados, essa continuará sendo a nossa missão, o nosso objetivo. Que nós possamos fazer essa grande faxina na nossa tela mental e que possamos, através de uma mudança real, de uma mudança genuína, de uma mudança benigna no nosso comportamento, que possamos auxiliar outras pessoas, encorajando outras pessoas a mudarem também. E assim, vivermos melhores, conosco, no nosso silêncio, na nossa pausa e também com o próximo. Estaremos dando uma grande contribuição planetária, uma grande contribuição cósmica, quando deixamos de ser um problema, quando deixamos de ser uma pessoa que demanda uma atenção extra, um cuidado extra do outro, nós passamos a ser contribuintes. E isso é muito bom. Então, que nós possamos refletir e que possamos ter uma noite maravilhosamente feliz, de descanso, de repouso, e nos sintamos encorajados para iniciar essa trajetória logo, logo. A trajetória da grande mudança interior, da grande transformação interior. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê muita paz, nos dê compreensão e nos dê vitalidade espiritual para realizar em nós tudo o que for preciso para conseguirmos alcançar o nosso Dharma. Namastê. Muita paz. Coração te diz namastê. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz namastê. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz namastê. Meu coração te diz. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz namastê. Namastê.
Meu coração deseja muito amor.